O roubo das joias da Imperatriz Teresa Cristina. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na Rede Vizinha. Na semana passada, eu contei para vocês a história do golpe do colar encomendado por Luís XV, que seria para a amante dele, e acabou arruinando a reputação da rainha Maria Antonieta. Mas essa história que eu vou contar agora aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, quando as joias da Imperatriz Teresa Cristina foram roubadas misteriosamente. Mas não é por isso que nós não vemos nem fotos da Imperatriz, nem da Princesa Isabel ostentando lindas joias, como aconteceu com a maioria das princesas e rainhas no século XIX. Acontece que as joias que foram roubadas foram recuperadas e elas não usavam joias justamente porque elas vendiam suas joias para comprar alforria de escravizados. Mas, sendo redundante como eu gosto de ser, bora começar lá no começo. O Segundo Império Brasileiro foi marcado pela praticamente ausência de festas. Somente 3 festas badaladas aconteceram durante o Segundo Império. O casamento das princesas Leopoldina e Isabel e o último baile da Ilha Fiscal, que aconteceu poucos dias antes da família ser exilada. Mas, em 1882, apenas 6 anos antes da família ser exilada, acontecia o aniversário de 60 primaveras da Imperatriz Teresa Cristina. Para não passar em branco, resolveram fazer um bolinho protocolar lá no Paço Imperial, no escritório, para chamar uma meia dúzia de pessoas mais chegadas para comemorarem os 60 anos da Imperatriz. E assim foi feito. Quando acabou lá o parabéns, elas tiraram as suas joias e deram ao mordomo para guardar. Mordomo naquela época não era bem o mordomo que a gente vê nas novelas, que é o cara que abre portas. O mordomo naquela época era mais ou menos um contador, mas morava normalmente no Paço Imperial ou no palácio próximo à família imperial. A família guardou as joias, pegou sua carruagem, picou a mula e subiu a serra para Petrópolis para passar o final de semana de aniversário da Imperatriz na cidade imperial. O mordomo pegou as joias, colocou em uma lata, guardou no cofre e simplesmente não se lembrava onde tinha guardado as chaves do cofre. Mas, passado algum tempo, a família estava com alguns escravos fugitivos no Palácio de Petrópolis e queria vender as joias para comprar a alforria desses escravos. Então, procuraram o mordomo e pediram as joias. E a surpresa foi que ele não achava a chave. Quando abriram o armário para acharem as joias, as joias haviam sumido. As joias eram avaliadas em mais de 500 contos de réis. Era uma fortuna para a época. Para se ter noção, um escravizado custava uma média de 120 mil reais, que seria o preço de hoje, mais ou menos o preço de um carro bom zero. A polícia foi chamada, começaram a investigar e então chegaram a um camarista que antes tomava conta do quarto, da arrumação lá das coisas da Imperatriz Teresa Cristina, o senhor Manuel de Paiva. E o mordomo recebeu uma carta anônima dizendo que as joias estavam enterradas atrás da casa desse senhor. E a polícia foi lá, procurou no lamaçal e encontrou as latas com as joias. A polícia prende o cara, mas é aí que entra o babado real. O cara já tinha sido até acusado de roubo anteriormente. E o palácio, na verdade, era um lugar muito sem segurança. Era um entra e sai de gente para lá e para cá. Mas Pedrinho foi lá e retirou a queixa. E ninguém entendeu nada. Por que o imperador retirou a queixa contra o roubo das joias? A imprensa, que tinha nomes como Raul de Pompeia, José do Patrocínio, que gostavam de cair de pau em Dom Pedro II, começaram a espalhar a notícia, porque o imperador está protegendo o meliante. Com piadinhas nos jornais, tipo, se o imperador não sabe proteger a sua própria casa, que dirá o nosso país. E aí, nesse ínterim, começa a surgir o nome da Condessa de Barral, que já estava fora do país há um tempão. Mas começaram a dizer que se ele estava protegendo o camarista, é porque o camarista sabia de algo sobre o caso dele com a Condessa que ninguém sabia.
Acontece que a Condessa de Barral chega a escrever uma carta para Dom Pedro II, dizendo que ele tinha que apertar a imprensa, que ele não podia mais deixar a imprensa falar o que quisesse, o que não quisesse, e envolver o nome dele e dela em fofocas. O camarista foi solto, as joias foram encontradas e foram usadas para dar alforria a muitos escravizados. E também começar a obra de transposição do Rio São Francisco com a intenção de acabar com a seca no Nordeste.